E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa análise visual. Hoje, a gente vai dar um mergulho direto no famoso artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Mas olha, em vez de ficar lendo uma lista chata de regras secas, a gente vai explorar esse texto como ele realmente é. O maior escudo contra o abuso de poder que já desenharam no Brasil. É exatamente aqui que aqueles direitos fundamentais ganham uma estrutura de concreto, transformando ideias filosóficas em proteção de verdade para nossa dignidade no dia a dia. Para a gente não se perder nessa arquitetura toda, o nosso mapa é o seguinte. Primeiro, a arquitetura da dignidade, depois, patrimônio e função social, em seguida, os limites do poder punitivo, as garantias do processo e, por fim, os remédios constitucionais. Para dar largada, vamos pensar numa coisa que meio que desafia o senso comum. A propriedade é, em algum cenário, verdadeiramente absoluta? Tipo, se alguém compra um terreno gigantesco, o Estado permite que se faça absolutamente qualquer coisa lá dentro? Dá para construir um castelo ou, pior, erguer um lixão bem no meio de um bairro residencial? A resposta para isso não é um mero detalhe, viu? Ela dita literalmente toda a lógica econômica e urbana do nosso país. Então, entrando na nossa primeira sala, patrimônio e função social. O nosso primeiro grande pilar. A real é que a propriedade tem uma dupla dimensão. Não é bagunça, sabe? A proteção existe, claro, mas só se o imóvel cumprir uma função social que muda dependendo do CEP. Por exemplo, na cidade, um terreno não pode virar um depósito de entulho gigante se o plano diretor diz que aquela área é para moradia. Agora, no campo, a régua é outra. Tem que garantir o uso racional da terra, proteger o meio ambiente e respeitar à risca as leis trabalhistas. Falhou em qualquer um desses pontos, o escudo constitucional cai. Mas aí, o que acontece se a função social falhar feio ou se a sociedade precisar muito daquele espaço? O Estado puxa sua ferramenta mais extrema, a desapropriação. E a conta muda drasticamente. Se o governo precisa construir um hospital ali, beleza, ele te paga em dinheiro vivo e antes de pegar a terra. Agora, se for uma punição, tipo uma fazenda que ignorava a lei ambiental ou escravizava trabalhador, aí não tem dinheiro vivo, não. O Estado paga com títulos da dívida pública, que podem demorar até 20 anos para virar dinheiro de fato. É uma consequência bem pesada. E quando a gente fala de criação intelectual, a balança é genial. Dos direitos autorais, tipo músicas, livros e arte, quem cria tem um direito exclusivo por 70 anos depois de morrer. É um mega incentivo. Em contrapartida, a propriedade industrial, tipo patente, é só um privilégio temporário, geralmente de uns 20 anos. Pensa bem na prática. Imagina se a patente de um remédio revolucionário, que salva vidas, ficasse travada na mão de uma empresa só por 70 anos pós-morte do inventor. A saúde pública ia entrar em colapso total. A sociedade exige que esse remédio vire genérico rápido para salvar mais gente. Esse primeiro pilar também cria escudos para coisas super cotidianas. A defesa do consumidor, por exemplo, reconhece que a gente é Davi lutando contra o Golias das grandes corporações do mercado. E tem também a questão da herança. A Constituição garante que os frutos do trabalho de uma vida passem para a próxima geração, mas o Supremo Tribunal Federal já deixou claro que isso tem um preço, o famoso imposto ITCMD. Com alíquotas progressivas, o Estado tenta dar uma segurada na criação daquelas dinastias intocáveis, equilibrando as coisas. Agora a gente vai para o segundo pilar da nossa arquitetura, os limites do poder punitivo. Tem essa máxima em latim que ancora todo o sistema. Nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege. Traduzindo, não existe crime nem punição sem uma lei prévia. O Estado não pode simplesmente acordar de mau humor e decidir num decreto que usar, sei lá, boné vermelho é crime inafensável. Para prender alguém, precisa de uma lei estrita, que foi debatida e aprovada pelo parlamento lá atrás, é a barreira número 1 contra o autoritarismo. E aqui tem uma dualidade que é fascinante. A lei nova nunca pode retroagir para prejudicar ninguém. Então não dá para ser punido por algo que não era crime na época, nem tomar uma pena mais dura que inventaram depois. Por outro lado, se a sociedade evoluiu e a lei nova é mais branda ou descriminaliza algo, aí o jogo vira. Essa lei mais amena tem a obrigação absoluta de voltar no tempo e beneficiar quem já estava preso. E, para manter o Brasil longe da barbárie, tem coisas que são simplesmente proibidas. Pena de morte só numa situação bizarra de guerra declarada. Trabalhos forçados, banimento, punições cruéis, esquece, sem chance. E a proibição da prisão perpétua cria um teto máximo na prática que hoje é de 40 anos. A lógica é que a dignidade humana não pode ser totalmente triturada pelo Estado. Pelo menos na teoria, tem que ter uma esperança de volta à sociedade. Chegando agora na próxima sessão, as garantias do processo, o terceiro pilar. Não adianta nada ter direitos lindos no papel se o Estado não jogar limpo na hora de punir.
O devido processo legal não é só preencher formulário e bater carimbo. A gente está falando da substância da coisa. Não dá para o governo fechar as portas da empresa de alguém só por causa de um errinho de digitação na contabilidade. A punição tem que ser razoável e proporcional ao erro. Mas como a gente mede se é proporcional? Com um teste de 3 passos rápidos. Primeiro, tem alguma alternativa que restringe a menos direitos? Segundo, essa atitude do Estado realmente resolve o problema? E terceiro, o benefício para a sociedade é maior do que o estrago que estão fazendo no direito do cidadão? Se a resposta for um fracasso em qualquer uma dessas 3, a ação do Estado é inconstitucional e tem que ser barrada. Essa aqui parece filme de tribunal, a doutrina dos frutos da árvore envenenada. Se a polícia entra numa casa chutando a porta sem mandado, a prova que eles acharem tá podre. E o mais louco, qualquer outra prova que for descoberta a partir daquela primeira também vai pro lixo. A regra é clara, o Estado não pode cometer um crime para tentar provar o outro. Outra coisa pesada é a presunção de inocência. A gente só precisa olhar para o histórico recente do STF para ver o nível de tensão que isso gera. Em 2009, a regra era prender só depois do último recurso possível. Aí, em 2016, mudaram o entendimento para permitir a prisão já na segunda instância. E em 2019, o pêndulo voltou de novo para exigir o trânsito em julgado final. Essa montanha-russa escancara o eterno cabo de guerra entre o direito à liberdade individual e o clamor público por uma justiça mais rápida. E para fechar essa nossa estrutura jurídica, o último pilar, os remédios constitucionais. Do que adiantaria tudo isso se a gente não tivesse como se defender, né? Então, a Constituição entregou logo um kit de primeiros socorros de acesso rápido. O habeas corpus, que é o clássico para salvar a liberdade de ir e vir. O mandado de segurança para garantir direitos líquidos e certos sem precisar de anos de burocracia. O habeas data para a gente ver e arrumar nossos próprios dados com o governo. O mandado de injunção, que a gente usa quando falta regulamentação para garantir um direito. E a ação popular, que dá o poder para qualquer eleitor barrar contratos que estejam roubando o patrimônio ou a moralidade pública. Bom, a grande conclusão que fica depois dessa nossa explicação toda é que o artigo 5º está longe de ser um texto parado no tempo. Ele é um escudo vivo, cheio de ferramentas de combate diário pela cidadania. E aí fica aquela pulga atrás da orelha. Com o avanço da inteligência artificial, da vigilância digital e desses novos jeitos de controle, como é que as próximas gerações vão usar essas exatas ferramentas para proteger a dignidade contra desafios que a gente ainda nem consegue ver direito? Fica aí a provocação para todo mundo pensar. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui e até a próxima análise.